Você acha que seus limites são reais? A verdade é que os limites que você enxerga são apenas construções da sua mente. Tudo o que você deseja conquistar, toda a vida de poder e sucesso que você quer viver, está do outro lado dos seus medos. E quem é você quando decide viver sem limites? É hora de desafiar essa mentalidade fraca que te impede de ir além. Está pronto para descobrir o que realmente significa viver sem limites? Medo. Essa palavra tem tanto poder sobre você, não é? Mas o que é o medo, se não uma sensação temporária? Ele não é concreto. Não é algo que você pode tocar, mas ele tem a capacidade de paralisar milhões de pessoas todos os dias. E aqui está a verdade: seus medos não são reais. Eles são construções mentais, histórias que você conta a si mesmo sobre algo que ainda não aconteceu. Mas você vive como se eles fossem uma sentença de morte. O medo só ganha força quando você deixa ele tomar controle da sua vida. Enfrente-o e você verá que ele nunca teve tanto poder quanto parecia. A mente humana é poderosa, mas também é a sua maior prisão. Tudo o que você acredita ser impossível ou inacessível começa na sua mente. A forma como você pensa define os limites do que você pode alcançar. Se você se vê como fraco, inseguro ou incapaz, você já está preso em uma cela invisível. Mas a chave para essa prisão está em suas mãos, o controle da sua mente. Quando você começa a reprogramar suas crenças, substituir os pensamentos limitantes por pensamentos de poder e possibilidades, você destrava um potencial infinito. Só assim você pode viver sem limites. A verdadeira liberdade começa aqui, na sua mente. Quando o medo se apodera de você, ele age como um instinto de sobrevivência. Seu cérebro está apenas tentando protegê-lo da dor ou do desconforto. O problema? Esse instinto muitas vezes é irracional. O medo te faz ver fantasmas onde não existem, cria cenários de catástrofes que nunca vão acontecer. E o pior, ele te impede de agir, te mantém estagnado. Entender a psicologia do medo é a primeira chave para derrotá-lo. Quando você percebe que o medo é apenas uma reação automática do cérebro e não uma ameaça real, você ganha o controle. A partir daí, você pode escolher ou ceder ao medo ou agir com coragem, indo contra a corrente. Olhe para os grandes heróis da história: Alexandre o Grande, Genghis Khan, Nelson Mandela. Cada um deles foi desafiado por limites que pareciam intransponíveis. E o que eles fizeram? Eles não pararam, não se renderam. Eles sabiam que os maiores obstáculos não eram as batalhas externas, mas as lutas internas. Eles enfrentaram seus medos, dúvidas e limitações com coragem. Eles entenderam algo que você precisa entender agora. Seu maior inimigo não é o mundo lá fora, mas o que você acredita ser possível dentro de você. Esses heróis transformaram impossibilidades em conquistas, e você também pode fazer isso. O segredo não está em evitar os desafios, mas em enfrentá-los com coragem inabalável. Grandes líderes nunca esperaram que o medo desaparecesse. Eles não esperaram o momento certo. Eles venceram o medo antes de conquistar qualquer coisa. O segredo dos grandes líderes está na ação. Eles agem, não porque não têm medo, mas justamente porque têm, e enfrentam-no de forma brutal. O medo não vai embora só porque você deseja. Ele vai embora quando você o encara de frente. Líderes como Winston Churchill, que enfrentaram crises e batalhas monumentais, nos ensinam isso. A vitória começa no momento em que você decide agir, apesar do medo. A verdadeira liderança não é sobre ser perfeito, é sobre avançar, mesmo quando tudo dentro de você grita para parar. Metas impossíveis. É assim que as pessoas costumam ver os seus sonhos. Mas não se engane, metas impossíveis não existem. O que existe é a falta de coragem para dar o primeiro passo. Quando você define algo como impossível, está apenas se preparando para fracassar antes mesmo de tentar. Os grandes homens da história não eram mais capazes que você, mas tinham algo que você talvez ainda não tenha: a capacidade de definir metas que desafiam a própria realidade. Eles não jogaram para baixo, não se conformaram com mediocridade. Eles miraram nas estrelas, arriscaram tudo e transformaram o impossível em possível. Como? Com perseverança, disciplina e uma mentalidade que nunca aceita não como resposta. Você tem que definir metas tão grandes que elas te assustem, porque é apenas assim que você vai crescer. Resiliência não é uma habilidade, é uma escolha. Todo homem que se tornou grande enfrentou quedas, fracassos e momentos de desespero. Mas a diferença entre os fracos e os fortes não está em quantas vezes caímos, mas em quantas vezes
somos capazes de nos levantar. A vida vai te desafiar, te derrubar, te fazer questionar o que você é capaz de fazer. E é nesses momentos, quando você está no fundo, que a verdadeira força se revela. A resiliência é a força de continuar, mesmo quando tudo dentro de você grita para desistir. Ela não vem de um lugar de conforto, mas da sua capacidade de continuar avançando, mesmo quando tudo parece perdido. A zona de conforto é uma prisão invisível. Nela, você se sente seguro, mas o que realmente está acontecendo é que você está morrendo por dentro. O conforto te cega, te impede de crescer, te faz acreditar que tudo está bem, quando na verdade você está estagnado. Cada dia que você passa na zona de conforto é um dia que você perde a chance de se tornar quem realmente nasceu para ser. O perigo não está no medo do novo, mas no medo de mudar. E ao evitar essa mudança, você perde as maiores oportunidades da vida. Nenhum grande homem construiu algo significativo vivendo na zona de conforto. Se você quer ser grande, precisa estar disposto a viver desconfortavelmente. Disciplina é a chave para quebrar qualquer limite. O que separa os homens de sucesso dos fracassados não é o talento, mas a consistência. São os hábitos diários que moldam seu destino, não os momentos de inspiração. A verdadeira força vem da repetição e da persistência. Quando você coloca a disciplina em prática, mesmo nos momentos em que não tem vontade, você está forjando o caráter e a mentalidade de um vencedor. O segredo é simples: fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando é mais fácil desistir. Porque são essas pequenas ações diárias que criam os maiores resultados. Cada escolha disciplinada que você faz é um passo a mais para se libertar das correntes que te limitam. A coragem não está em não sentir medo, mas em agir apesar dele. Todos os homens que você admira, aqueles que alcançaram grandes feitos, sentiram medo. Eles não eram mais corajosos, apenas mais rápidos em agir. A coragem verdadeira não espera o medo desaparecer. Ela age, mesmo que a dúvida esteja presente, porque a verdadeira medida de coragem não é a ausência de medo, mas a sua capacidade de seguir em frente, de fazer o que é necessário, mesmo quando você está tremendo por dentro. Quando você age com medo, o medo começa a perder seu poder. E é assim que você começa a se tornar imbatível. A visualização não é apenas um truque mental. É uma estratégia poderosa usada pelos mais bem-sucedidos. Sua mente não distingue o que é real do que é imaginado com intensidade. Grandes atletas, empreendedores e líderes usam essa técnica para criar o futuro antes mesmo de ele acontecer. Visualize suas conquistas com detalhes vívidos, como se já fossem realidade. Imagine-se superando cada obstáculo, conquistando cada meta, e você começará a moldar a sua trajetória. A mente humana é tão poderosa que ela cria caminhos para aquilo que você acredita ser possível. Quando você visualiza o impossível, você está, na verdade, criando a rota para alcançá-lo. Fracasso é o que você decide que ele é. Não é o fim da linha, mas um ponto de aprendizado, um sinal de que você está na direção certa. Todo grande homem que você admira já enfrentou falhas devastadoras. Thomas Edison falhou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Michael Jordan foi cortado do time de basquete do ensino médio e ainda assim se tornou o maior jogador de todos os tempos. O fracasso não define quem você é, mas como você responde a ele. Isso sim, cada falha é uma lição, uma etapa necessária para a conquista. O fracasso só é definitivo quando você decide que é. Caso contrário, ele é apenas mais uma pedra no caminho que te levará à vitória. Superar seus limites não é apenas sobre alcançar objetivos, é sobre uma transformação profunda. Quando você decide ir além do que acreditava ser capaz, você não está apenas mudando suas circunstâncias externas, você está mudando quem você é no núcleo. Cada limite que você ultrapassa, cada medo que você enfrenta, transforma a pessoa que você se torna. Você deixa de ser o homem medroso e inseguro que sempre foi e se torna alguém com força, confiança e uma mentalidade inabalável. A verdadeira liberdade não vem de conquistar o mundo, mas de conquistar a si mesmo. Quando você supera seus limites, o impacto reverbera em todas as áreas da sua vida e você começa a viver a vida que sempre desejou. Agora, você sabe, você tem as ferramentas, o conhecimento e a mentalidade para viver sem limites. Mas a verdadeira transformação começa hoje. Não espere pelo momento perfeito, porque ele nunca vai chegar. O segredo para viver sem limites é começar a agir agora. Enfrente seus medos, desafie suas crenças,
Quebre seus próprios limites. A mudança começa no momento em que você decide que não vai mais viver uma vida de mediocridade. Se você quiser ser grande, precisa começar a agir com grandeza. Todos os heróis, líderes e campeões que você admira começaram exatamente onde você está agora, em um ponto de escolha. E a sua escolha agora é simples: viver com coragem ou continuar vivendo com medo. O que você escolherá?